Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o dorama W, Dois Mundos. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir por favor para vocês se inscreverem no meu canal e deixarem um like no vídeo. W é um dorama de 16 episódios de aproximadamente 1 hora disponível no Viki. Ele tem uma história bem complexa. Ele conta a história da filha de um cartunista que, de repente, ela é transportada para um outro mundo, que no caso é o mundo dos quadrinhos que o pai dela criou. É tipo como se fosse um universo paralelo mesmo, tipo, como uma realidade onde os personagens dos quadrinhos existem, sem saber que são personagens de uma história em quadrinhos, enfim. É tipo a mesma cidade onde ela mora, mesmo tudo, só que é tipo, uma realidade paralela. É isso, gente. O dorama é muito bom, eu já tô assistindo ele pela terceira vez, então eu recomendo demais. Explicando mais detalhadamente, sem dar spoilers, o drama começa contando a história de Kang-cho, que é o protagonista interpretado pelo Lee Jong-suk, e ele é um garoto, um atirador olímpico, desses caras que fazem tiro ao alvo, sabe? Não entendo muito de esporte. Mas ele já é um cara famoso por causa disso, né? E aí ele tem uma boa relação com a família dele e de repente ele chega em casa e encontra a família dele toda morta. Todos eles foram assassinados com um tiro na testa por uma pessoa misteriosa que não sabemos quem é, enfim. E o Kancho é o principal suspeito de ter matado a mãe, o pai e os irmãos mais novos. Então ele vai preso injustamente, condenado à morte, porque não tem um outro suspeito, apenas ele. Enquanto isso, em um outro mundo, do outro lado nós temos Oh Yeon-ju, a protagonista interpretada pela Han Hyo-ju, e ela é uma médica residente que trabalha em um hospital em Seul. E o professor dela, ele é fanático por uma história em quadrinhos chamada W. Mas o que ele não sabe é que a aluna dele, a Oh Yeon-ju, ela é filha do cartunista que faz esses quadrinhos. E aí, quando ele descobre isso, ele fica muito feliz e vai conversar com ela sobre isso e descobre que ela também é muito fã, principalmente do personagem principal. E esse personagem principal é quem? O Kancho, o próprio Kancho, o cara lá que eu falei no começo. E aqui a gente já descobre que o Kancho foi inocentado, que ele não foi executado, no caso, né? E aí ele ficou rico, sei lá como, não entendi como ele ficou rico, porque é tipo mágica, né? Enfim. Ele ficou rico e comprou uma emissora de TV. E ele virou tipo um herói que soluciona crimes e que, tipo, ele criou um projeto W, onde ele tipo, faz isso, né? Soluciona crimes e procura o verdadeiro assassino da família dele. Tipo assim, ele procura o cara há 10 anos, mas ele não achou nada, nenhuma evidência até hoje de quem tenha matado a família dele. Mas essa é a história ali dos quadrinhos. E é essa história que todo mundo lá acompanha, todo mundo lê e tal. Essa é a história do herói Kancho. E aí, o professor da Yeonju pede pra ela conseguir um spoiler com o pai dela, mas, tipo assim, o pai dela não dá spoiler de nada. Mas aí ele pede pra ela, tipo, tentar conseguir e diz que vai dar uns benefícios pra ela no trabalho. Então ela fica mais animada e começa a ir atrás do pai dela pra perguntar. Aí nisso, na hora que ela vai ligar pro pai dela, ela recebe uma ligação de Subon, que é um cara que trabalha lá com o pai dela, que é tipo assistente dele e que trabalha ali nos quadrinhos junto com o pai dela, enfim. Aí o cara tá desesperado falando pra Yeonju que o pai dela sumiu. E é, tipo, bem no dia que eles iam ter que entregar ia ser o último capítulo, no caso. Eles iam entregar o último capítulo pra editora pra eles para acabar a história do W. E aí nisso a Yeonju acaba consequentemente descobrindo o spoiler que ela tanto queria. Na verdade não é o spoiler que ela queria, porque o spoiler que o cara queria era do culpado. Mas o spoiler que ela queria era que o Kancho ia morrer. Tipo, no final. A história do final do quadrinho era que o Kancho iria morrer. E o cara já tinha desenhado até o cara lá morto, todo ensanguentado no chão. E ela vê lá a foto do cara lá deitado, todo ensanguentado. Ela fica, meu Deus, meu pai não pode matar o protagonista, porque eu amo ele, que sei lá o quê. E aí eles estavam falando sobre isso, ela e o Subon, sobre o pai ter sumido. E ela fala, tipo, eles estão lá discutindo o que pode ter acontecido com o pai dela e tal, né? Porque ele tava desenhando aquilo e de repente sumiu. Aí, de repente, a Yeonju, ela é puxada por alguém
para uma outra dimensão. E ela se encontra em uma cobertura de um hotel e ela vê um cara deitado no chão todo ensanguentado. Aí ela, como médica, né, ela pega e salva a vida do cara. E ela acaba descobrindo depois que aquele cara que ela acabou de salvar é o próprio Kanchou e ela foi transportada para dentro do mundo dos quadrinhos. É o mundo lá, tipo, aquele mundo lá, entende? Então, é um mundo onde ela não existe, o hospital onde ela trabalha não existe, nada, a vida dela não existe naquele mundo. Então, o pessoal acha muito estranha a presença dela ali, porque ela entrega um cartão, eles veem o número dela é falso, tudo é falso. Falso não, né? Mas, tipo, naquele mundo não existe. O hospital que ela falou que trabalha não existe. Aí os caras ficam meio desconfiados dela e tal. Só que aí acaba ali o capítulo e ela vai pro mundo dela. Quando ela chega no mundo dela, ela vai lá ler o capítulo que foi enviado pra editora e que lançou. O novo capítulo de W. Quando ela lê, ela vê, tipo, que ela tá lá. Tudo que ela fez, tudo que ela viveu ali naquele mundo aparece nos quadrinhos. Então, tipo, ela se tornou uma personagem dos quadrinhos. Então, esse evento de ser transportada para outro mundo vira uma coisa frequente na vida dela. E nisso, muitos outros problemas vão surgindo, né? Ela vai se apaixonar pelo personagem principal dos quadrinhos. Aí, tudo que tô falando aqui são coisas que apareceram no primeiro episódio, então fiquem tranquilos que não dei nenhum spoiler. Daí, no caso, esse dorama é uma loucura. Eu já aviso vocês que, tipo, você tem que prestar muita atenção nos mínimos detalhes, porque toda hora é uma reviravolta diferente. No momento que você acha que tudo tá se resolvendo, vem uma chuva de problemas de novo para serem resolvidos. Então, fiquem muito atentos quando forem assistir. Mas o dorama é muito bom, gente, sério. Ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É um dorama bem enigmático, com muitas cenas românticas. E uma coisa que eu gostei muito nele é que a protagonista, ela salva o cara inúmeras vezes. E é uma coisa que normalmente acontece ao contrário, mas quem tem que ser salvo toda hora nessa história é o cara. Mas isso não significa que ele é um personagem fraco, muito pelo contrário, é um personagem muito forte também. É um negócio bem equilibrado, assim, sabe? Eu achei muito legal isso. Enfim, vocês já assistiram esse dorama? O que vocês acharam? Conta pra mim nos comentários. E se vocês souberem de algum dorama parecido com esse, ou que tenha o mesmo tema, não o mesmo tema necessariamente, mas que tenha uma vibe parecida, recomendem pra mim nos comentários e me contem também o que vocês acharam. Enfim, é isso. Tchau!